Olá, queridos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os amados para nós fazer leitura do Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Amém, queridos? Essa palavra, uma palavra que alegra o nosso coração. Quando nós estamos, assim como Davi estava, quando ele, pronunciou esse salmo. Ele estava confiante, queridos, assim como nós devemos estar quando nós imaginar que não tem ninguém do nosso lado, que todos querem ver o nosso fim. Mas mesmo assim, nós não temos motivo para desistir de crer, desistir da nossa fé, tendo a certeza que o Deus que cuida de nós, aquele que me escolheu, aquele que te escolheu, aquele, queridos, que fez uma promessa para mim e para você, no dia que ele tirou a mim e a você do Egito, com seu braço forte e com a sua mão poderosa. Nós sabemos, querido, que no lugar que eu estava e que você estava, não tinha como ninguém e nada tirar nós daquela situação, daquela vida, daquele problema, daquela causa. Muitas das vezes, querido, é uma situação, muitas das vezes é uma vida mesmo de degradação e outras vezes é só um problema, O importante, querido, uma causa que eu e você não pode resolver, que ninguém da terra pode resolver, nem por mim, nem por você. Mas há um Deus, Há um Deus, querido, em cima dos céus, e que está presente também na terra, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, contemplando tudo, como a palavra dele diz, contemplando os bons e os maus, para recompensar segundo as suas obras, Então, se eu e você estivermos em uma aflição, em uma situação, assim horrível ou terrível, para nós, impossível de sair, se ver livre dela, porque nós, ao olhar para todos os lados, não vemos condições nenhuma, nem de nós e nem de ninguém fazer isso por nós, Nós devemos olhar para
cima, querido, porque é lá em cima que está o meu e o teu Deus, aquele que na hora dos momentos mais difíceis, né, nós podemos confiar que Ele é o nosso pastor, né? Eu e você, nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Davi, ele era um rei, querido, né? Segundo o coração de Deus, né? Um homem muito amado por Deus, né? Mas ele era carente e dependente de Deus, assim como eu, como você. Ele vivia situações, né, maiores do que a minha e do que a tua, né? Mas ele não se desesperava, querido, porque as causas minhas, as minhas mesmo não são tão graves e tão grandes, assim, até para Deus, porque para mim, as que eu não posso resolver, querida, elas se tornam, né, uma imensidão, né? Mas o que eu quero te dizer é que quando Davi se refugiava em Deus, ele tinha certeza que ele estava seguro, né? Que ele estava garantido naquela batalha, né? Naquela peleja, né? Que o Senhor lhe daria vitória. E nós não temos que ser diferente, porque Ele é o nosso pastor. O Senhor é o sumo pastor. Ele é o pastor de todos os pastores da terra, né? Porque lá no céu só tem Ele. Lá no Surianda e Canta Lamanai, só Ele é o pastor. Lá em cima, querido, no céu. E aqui tem muitos pastores levantados por Ele para cuidar do seu rebanho, que é o rebanho dele, querido. Aqueles que servem a Deus, querido, são ovelha, mas aqueles que ainda não servem, têm a oportunidade de ser, ter esse grande Deus como seu pastor também, para você dizer com liberdade, mas quando você tem Ele no coração, muita gente diz, eu tenho Deus no meu coração, está voltado para Deus, o coração está cheio de Deus, você tem o temor de Deus, só falta ter aquela conexão, aquele encontro, né? É aquele compromisso, né, de aceitar Ele como seu único Senhor e Salvador da sua vida, né? Então, mas nós sabemos que, mesmo assim, tem gente que ainda não aceitou, mas ele ainda não entende esse processo, mas ele já tem Deus como tudo para ele. Essas pessoas, elas vão ter a oportunidade de aceitar Jesus, para verdadeiramente eles ser filhos de Deus. E não só, assim, um amigo, né? Então, queridos, Davi era um servo de Deus, né? Apesar de ser rei, mas de Deus ele era servo. Ele não era senhor. O Senhor que era senhor dele. E né, até hoje, dele e de todos, né, querido? Todos nós. Então ele dizia, o Senhor é o meu pastor, é o meu, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lamba surianda e canta lamanai. Então quem tem o Senhor como pastor, querido, tem que ter essa certeza, essa palavra, ela é de Deus, né? Foi o salmista Davi que falou, mas ela veio a ele, para o coração dele, ela veio do coração de Deus, para ele ter um entendimento de que ele tinha alguém. Ele não estava só na terra, ele não estava só no chamado, ele não estava só, querido, no ministério que Deus entregou para ele. Ele tinha alguém muito importante, o pastor é como se fosse um pai. Ele é pai, o Senhor ele é pastor, ele é pai, ele é amigo, ele é irmão, ele é parceiro, ele é companheiro de todas as horas, lá no Surianda e Canta Lamanai. É o único que nunca te deixa, nem me deixa só. Por mais decepcionado e frustrado que nós possa estar, mas ele sempre estará comigo e estará contigo, querido. Quando nós damos vazão, damos lugar, né, para ele operar na nossa vida, querido, nós somos surpreendidos com as maravilhas que ele faz nas nossas vidas, né? Por isso, Davi dizia, né? Ele é o pastor, é o meu pastor, nada me faltará. Então ele vai fazer o que? Deitar-me faz, o que ele faz? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas,
Davi era ovelha, querida, né? Ovelha precisa de pasto, né? Então, o pasto do Senhor para a ovelha dele, como eu e como você, é a ovelha de 2 pés, o ser humano. O pasto dele para mim e para você é a sua santa palavra, querida, que é o alimento para nossas almas. Lama Surianda encanta, Lama, para nos manter de pé, para nos manter forte, para nos manter saciado. A palavra dele mesmo é que vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Nós sabemos disso. Quem disse foi o próprio Jesus para Satanás, lá no deserto, quando ele estava com fome. Satanás tentou fazer ele pecar, né? Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo, querido. Jesus estava ali em um compromisso selado com Deus, né? Um santo ministério, né? Pagando preço, né? Já no santo ministério que ele ia exercer na terra, né? Até cumprir tudo, né? Até se cumprir tudo o que ele tinha vindo, para aquilo que ele tinha sido enviado, cumprir todo o ministério, toda a obra para a qual ele tinha sido enviado, querido. Mas ali no deserto era só 40 dias que ele ia passar, né? Em jejum, sem comer, sem beber, né? Sem dormir, sem descansar, ali ele estava ligado, né? Não, era um propósito dele com Deus. E Satanás tentou. Satanás viu que ele, como homem, ele sentiu fome, né? Essa palavra está lá em Mateus capítulo 4, né? Nós sabemos ali a tentação, né, de Jesus. Então, queridos, mas quem está, né, querido, saciado, alimentado, quem está alimentado, né, pelo pasto do Senhor, ele não precisa, né, cair em tentação, ele não precisa pecar para saciar nenhum desejo da carne, do homem, do homem falho, né? Mas aí, querida, Jesus nunca foi um homem falho. Como homem, ele não pecou, querido, não cometeu nenhum pecado. Graças a Deus, né? Que nosso Deus é perfeito. E ele, então, né, tinha tudo isso. E ele disse, ó, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Querida, refrigerar a nossa alma é tudo que nós precisamos. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, por um problema insolúvel, algo que está tirando a nossa paz, está nos torturando, nos atormentando. Querido, é terrível, que está causando preocupação, ansiedade, tanta coisa. E aí vem o refrigério. Quando vem o refrigério, querido, meu Deus, aí é maravilhoso, né? Ele diz que ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele viu como é bom a gente ser servo do Altíssimo, a gente, assim, servir a Deus, né? E, né, ser povo de Deus, ser filho de Deus, porque quando nós somos filho dele, né? Ele honra, querido, o seu nome. Ele é nosso pai, né? Alguém vai falar, ele não é filho de Deus, ela não é filha de Deus. Pode até falar, ele pode até deixar alguém me criticar e te criticar nos nossos momentos difíceis que nós passamos nessa terra, sabe? Mas é para depois vir a exaltação de Deus, porque é assim que diz na palavra dele, né? Aquele que se humilha, né, será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Por isso nós devemos sempre nos humilhar, né, querido? Diante de qualquer situação, nós sejamos humildes, né? Sejamos humildes para suportar, para tolerar tudo, toda a humilhação, que depois vem a exaltação de Deus, né? Depois da humilhação vem a exaltação de Deus. Ele diz assim, te humilha debaixo da potente mão do Senhor, né? Da minha potente mão. Ele diz que essa é a palavra do Senhor. Ele diz, te humilha diante da minha potente mão, né? É a potente mão do Senhor. Debaixo da potente mão do Senhor. E
no momento certo, Ele te exaltará. Senhor nosso é maravilhoso, querido, porque Ele refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Tem coisa melhor, querido, de quem andar pelas veredas da justiça? Quem está andando pelas veredas da justiça, querido? Meu Deus do céu. Pode até acontecer, né? Como já falei, alguma coisa que vai tirar você do sério. Mas quando você está correto, quando você está na posição, né? Fazendo aquilo que está na palavra, que é para você fazer, né? Para você cumprir aquele mandamento, né? Cumprindo, né? Toda a palavra do Senhor, obedecendo, se submetendo a ela, querido. O momento difícil vai passar, né? Vai passar porque Ele diz, ó, é por amor do nome do Senhor, Ele guia nós pelas veredas de justiça, né? Então, nós estamos na vereda de justiça, né? Nós estamos tranquilos, né? Ele já está dizendo, né? Aqui, porque que Ele fala, deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas, né? E refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Só coisa maravilhosa, querido. Esse salmo, ele é rico demais de bênção para a minha vida e para a tua vida. Por isso, nós não devemos deixar de ler a palavra do Senhor, de meditar, de apreciar, de nos dedicar, né? Assim, fazer tudo que o Senhor quer que eu e que você faça, querida. É tão difícil. É quase que insuportável, assim, as coisas quando nós estamos, assim, numa situação... É a situação insuportável, né? Mas para fazer a vontade de Deus, querida, é a única coisa que tira nós de uma situação insuportável. Que tira nós daquela lama que foi jogada em nós, daquele abismo que você foi jogado, daquele poço, né? Daquela situação, né? Daquele problema, daquela causa que o inimigo está tentando manietar você, destruir, amarrar, né? Acabar comigo e com você. Mas quando Deus entra, querida, em ação, acabou a justiça de Deus, querida. Ela é perfeita. Por isso nós devemos andar, ser guiados, deixar Deus guiar nós pelas suas veredas de justiça. Porque quem é guiado pelas veredas de justiça não se perde nunca, querido. E só quem pode guiar nós por essas veredas de justiça é Deus, porque é Ele mesmo. Essa vereda de justiça é Ele mesmo, querido. Que é a sua palavra. E aí ele ainda diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Querido, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Não temeria mal algum, querido. Isso é que é coragem, isso é que é ousadia, isso é que é fé. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Querido, quando a gente tem certeza que Deus está conosco, não tem por que temer mal algum, porque o Senhor, querido, é o Deus dos impossíveis. Tem algum mal que o Senhor não possa dissipar, deitar por terra, né? Da minha e da tua vida? Não existe, querido. Então, quem está com Ele, né? Tu estás comigo, né? A tua vara e o teu cajado me consola. Essa que é a mais gostosa, diga assim. Porque as coisas do Senhor, elas são gostosas, saborosas, né? Para a gente se deliciar, se deleitar. A palavra do Senhor é isso, querido. Ela é mais doce do que o próprio mel, né? A palavra mesmo é que diz. Então, querido, ó, o vale da sombra da morte. Quantos vales da sombra da morte eu e você nós já passamos? E sabe por que nós estamos aqui, queridos? Somente porque o Senhor estava conosco naquele vale. Eu e você, nós atravessamos o vale
e do outro lado cantamos o hino da vitória. E estamos aqui para contar o testemunho para todos do vale que eu passei, do vale que você passou para chegar até aqui. Como foi que Deus te conduziu, me conduziu, o meu e o teu testemunho, querido, do que nós passamos e chegamos do outro lado, né? Contando vitória, assim como chegou o povo de Israel, do outro lado do Mar Vermelho, querido, livre dos soldados de Faraó que estava atrás. Ah, meu Deus, só Deus para fazer isso. E aí eles cantaram o quê? O hino da vitória do outro lado, querido. É assim que nós ficamos quando nós atravessamos. Até porque, né, a tranquilidade dele, do salmista que ele fala, né, na tribulação, na luta que nós passamos, nós estivemos passando. Se a vara do Senhor estiver conosco, e o cajado, querido, a vara do Senhor para nos orientar, querido, a vara do Senhor é a palavra de Deus, ela serve para tudo, ela é alimento, ela é correção, ela é direção, ela é tudo para nós, a palavra ela abrange tudo, mas aí nós temos ainda o que? O cajado, o Espírito Santo, querido, o teu cajado me consola. Quem é o Consolador, querido? O Consolador que Jesus Cristo disse que ia pedir para o Pai enviar para os discípulos, né? Que eles ficaram tristes porque Jesus disse que ia embora, ia para onde o Pai. E o Senhor não precisou nem ver eles tristes, já sabia que eles estavam tristes, o coração já falou para eles, né? Diz que ele ia para o Pai, mas não era para eles turbar o coração, não se turbe o vosso coração, né? Então não era para eles se preocupar, não era para eles ficar, né, perturbado, triste, né, angustiado, porque ele ia para o Pai, mas lá, quando ele chegasse lá, ele ia pedir para o Pai enviar outro Consolador. Alava Surianda e canta Lamanai. Jesus avara a palavra. Aí o cajado, né? Consolador, o Espírito de Deus, querido, é o cajado, é o Consolador, o Espírito Santo, querido. Ele vem. Aí, como nós sabemos que Jesus, a palavra de Deus, é onipresente, sempre estará, e ele deixou o santo ministério, ele deixou a palavra para os discípulos, querido, prosseguir, e enviou o Consolador, o Espírito de Deus, porque ali, enquanto Jesus estava na terra, eles estavam em companhia do próprio Deus, pessoalmente andando com ele. Mas, e Jesus estava cheio do Espírito Santo, não é verdade? Então, todas as obras eram feitas por ele, querido, e aí ele até delegou, né, poder, quando ele abençoou os discípulos também fizeram obras, né, querido? Tinha algumas, né, que nós sabemos, quem lê a Bíblia sabe, né, que era preciso Jesus chegar junto, que eles ainda não tinham ainda aquele poder, aquela autoridade que Jesus deu antes de partir para o Pai, né? Ele delegou também poder e autoridade, né, assim, para eles, né, poder, autoridade, unção, graça, para eles fazer a obra de Deus. Tudo que o Senhor fazia, e ele disse ainda que se eles tivessem fé, eles fariam até maiores do que as que Jesus Cristo fez. Então, essas palavras é para nós hoje. Tudo que foi delegado naquele tempo está sendo delegado hoje para nós aqui, através dessa palavra. E quantas vezes for pregada a palavra de Deus para nós estamos tomando posse das bênçãos do Senhor através da palavra, queridos. Então, o Espírito Santo, o Consolador, né? O Consolador, o Espírito Santo, ele veio, Jesus pediu, ele cumpriu a palavra dele. Jesus é Deus,
E Deus não é o homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria o Senhor e não cumpriria? Não cumpriria? Claro que ele cumpriu, querido. Ele cumpriu a palavra dele, ele pediu para o Pai, e o Pai enviou o Consolador, e hoje nós temos o Espírito Santo. Naquele tempo ele veio, e até hoje ele diz que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, por isso, nós não vamos nos atemorizar, porque, e nem desesperar, né, querido? Porque se a vara do Senhor está conosco e o cajado, nós não temos necessidade de mais nada. A tua vara e o teu cajado me consola. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Lava sureanda e canta lavanai. Então nós estamos firmes, querido. Nós estamos respaldados por um poder tão grande que só nós, filhos de Deus, né? Os servos do Senhor na terra tem, querido. Ninguém, por mais rico, não existe fortaleza na terra que seja igual a de Deus, comparada em nada com a fortaleza de Deus. Nós sabemos disso, que o poder de Deus destruiu fortalezas e destrói até hoje, né? Ele diz que para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer todas as obras do diabo, né? E ele diz que as nossas armas, né? As armas da nossa milícia, né? Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Querido, qualquer fortaleza, pode ser fortaleza de Satanás, pode ser uma fortaleza material, aí, um muro, qualquer coisa. Nós conhecemos a história dos muros de Jericó, né? Que não tinha outro muro mais fortificado de que aquele, né? Naquele tempo. Mas eles foram ao chão com um simples louvor. Com os louvores, né? Do povo de Deus. Não, eles só fizeram cercar, rodear, né? As muralhas, não é verdade? Só foi 7 voltas, querido. Durante 7 dias, 7 voltas. Né? O poder de Deus, a instrução de Deus, a direção de Deus, a vara de Deus que anda direcionando a palavra, os conselhos, a orientação, querida, a palavra é tudo isso. E a direção para nossas vidas. Para nós ganhar a batalha, para nós vencer, né? Para derrubar a muralha, né? Para vencer batalha, né? E para destruir fortaleza de Satanás de qualquer forma que se colocar na minha frente, na tua frente, para tentar nos embarcar de qualquer coisa que o Senhor tem para nós na terra, né? Deus tem muita coisa boa para nós, querido, tem muitas coisas boas que o Senhor tem para mim, para você, né? Mas nós precisamos, né, ser forte e corajoso, né? E lutar, assim como ele disse para Josué, ser forte e corajoso, é verdade? Então nós temos que ser forte e corajoso. Não precisa ser valente, sair matando gente ou arrumando confusão, não. Quer dizer, ser forte e corajoso é para ir à luta, né? E avançar, ir em frente, conquistar aquilo que nós sabemos que o Senhor tem para nós e Ele está colocando diante de mim e diante de você, né? Então, mas aí cabe a nós, né? Como Ele colocou diante de Josué, né? Ali, para conquistarem a terra prometida. Graças a Deus que eles conquistaram, porque quando Deus está na frente, ninguém perde batalha, querido, né? E a palavra diz, Ele preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, querido. Oh, maravilha, né? Isso aqui é tudo, querido, né? Preparar uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Isso é tudo, né, querido? Que nós precisamos, todas as vezes, o meu inimigo, o teu inimigo, né? Acredita que Deus te abandonou, que você está limitado. Muitas das vezes, pessoas que até nós dependemos dela, né? E eles acreditam que se Ele não fizer por nós, ou se, né? Ou eles têm um poder de embargar qualquer coisa nossa aqui na terra. Eles acreditam que se embargar, se fizer qualquer coisa de mal para mim ou para você,
nós não vamos conseguir. Mas aí o Senhor chega e entra na batalha, na peleja, e Ele deita por terra toda a fortaleza de Satanás. E aí Ele prepara uma mesa, prepara um banquete para mim e para você, na presença daquelas pessoas que se tornaram seu inimigo, meu inimigo, sem motivo nenhum, sem causa nenhuma, querido, simplesmente porque Deus, ele viu que Deus era conosco, essa pessoa, influenciada pelo inimigo, teve a intenção de destruir nós para que o plano do Senhor não se cumprisse na nossa vida, não porque a pessoa mesmo queria, mas era o inimigo das nossas almas, Satanás. Ele se aproveita, querido, ele se aproveita, de vidas, pessoas, mentes desocupadas e, sabe, pessoas que não são libertas, não estão debaixo da graça de Deus, estão sujeitas aos ataques malignos, e Satanás opera através dessas vidas, para prejudicar assim nós. E nós não devemos nem odiar essas pessoas, querido. Eu mesmo não odeio. Confesso que, para mim, eu consigo, graças a Deus, no momento a gente fica aborrecido. Confesso que a gente fica aborrecido, a gente, chuta até o pau da barraca mesmo, porque tem coisas que não dá para suportar calado, como ser humano que nós somos. Quando a ofensa é grande demais, você não aguenta, muitas vezes até você fala alguma coisa. Mas o que importa é que no seu coração você tem pena, você tem dó daquela pessoa, porque você sabe que ela está sendo um instrumento do diabo para te prejudicar, para me prejudicar e para prejudicar a si próprio. Porque o Senhor que cuida de nós, querido, Ele vê tudo. E Ele não gosta. Ele não gosta. É por isso que Ele prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. E aí unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda de alegria, de unção, de graça, de poder, de autoridade, de louvor, querido, de agradecimento, de bondade, de misericórdia. Assim. O cálice transborda, querido, é tudo que é bom, Tudo que é bom tem na nossa taça. Quando transborda assim, é porque está cheio de tudo que é bom, e você se torna aquele vaso cheio. Eu e você, nós nos tornamos um vaso cheio, querido, quando o Senhor se agrada de nós, se agrada da nossa luta, da nossa peleja, da nossa batalha, quando Ele se agrada da nossa fé, da nossa coragem, querido, da nossa determinação em servir a Deus, a todo preço, a todo custo. Não importa, embora que passe pelo vale da sombra da morte, mas não temei mal algum, saber que nós temos um Deus que é maior do que todo mal da face da terra. Não, querido, nós não temos que nos entregar para problemas e situações que vêm para nos destruir, para nos derrubar, para sucumbir, para afundar o nosso barco aí, deitar por terra, assim, a nossa história com Deus e todo o legado que nós poderíamos deixar aqui na terra. Se nós deixar o inimigo derrubar por terra, nós não vamos deixar o legado que o Senhor queria que você deixasse, a história, o testemunho para ser contado de gerações para gerações. Lá na Surya de Canta Lapunária, principalmente a nossa geração, Queridos, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido, esses longos dias é todos os dias da nossa vida, Porque aqui fala longos, tem gente que não vive muito tempo, mas o importante é os longos dias, é porque quem tem todas essas, essas bênçãos da parte do Senhor, ele vive muito tempo, querido. A palavra mesmo diz que Davi, ele morreu velho e farto de dias, querido. Davi enfrentou luta, Davi enfrentou batalha. Davi passou por situações, como ele mesmo diz aqui, embora eu passe pelo vale da sombra da morte. Quantas vezes Davi não passou pelo vale da sombra da morte? Mas ele morreu velho
e farto de dias. Porque ele disse que embora que ele passasse, né, pelo vale da sombra da morte, mas ele não temeria mal algum, porque o Senhor estava com ele. Da mesma forma, o Senhor está comigo. O Senhor está contigo. Se eu for fiel a Deus e não temer mal algum, né, não recuar, não voltar atrás, não deixar a luta te engolir os problemas, te sucumbir, me sucumbir, se nós não deixar o inimigo, né, fazer nós retroceder, querido, o Senhor é conosco. É a vara dele, né? E o cajado nos consola, porque a vara é a palavra, o cajado é o Espírito Santo. Se eu e você estiver de posse da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo, qual é o demônio que vai derrubar eu e você? Ele não derruba, querido. Ele pode até, né, passar, né, fazer ele irritar, tentar tirar você da brecha, mas na hora que você se compõe, né, da luta, você se coloca na brecha, né, na posição de vaso, diz-me aqui, Senhor, né, ajuda-me, não deixe que o inimigo venha me sucumbir nessa peleja, mas peleja por mim, Senhor, tem misericórdia. E a misericórdia e a bondade do Senhor vai nos acompanhar por toda a vida, os longos dias é toda a vida, né? E nós habitaremos na casa do Senhor, querido, é na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é a casa de repouso. É a casa de restauração, né? É a casa onde ele, que se chama pelo nome dele, né? É a casa onde ele marca o encontro conosco. Congregai, filho meu. Congregai, povo meu. Congregai, filha minha. Vamos lá, não desiste, né? Vai em frente, marcha. Lava, surianda e canta lamanai. Lava, surianda e curva labarrais. Queridos, vamos ficar com essa palavra para o nosso coração. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, nada, se nada me faltará, nem te faltará, que nada nos faltará, então nós não temos motivo para se queixar de nada também, né? Porque o nosso Deus, ele abrange tudo. Então, quem tem Deus tem tudo, né? Louvado e agradecido seja Deus. Quero agradecer em nome de Jesus por essa rica oportunidade que o Senhor me dá mais uma vez, querido. Quanto mais o cão me atribula, quanto mais ele avança para cima de mim, para cima de você, quanto mais ele luta para te derrubar e para me derrubar, mais nós temos que enfrentar ele com a palavra, querido. Não é preciso nós estar brigando com ninguém, não. Nós vamos para cima do nosso ministério, prega a palavra, canta, ora, marcha na terra, evangeliza, né? Conquista o território para Deus, né? Com o poder da palavra, com a unção que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, nós temos que avançar o território de Satanás, porque quando nós estamos muito acomodados, Satanás vem para cima de nós com tudo, e Deus permite que é para mim e você se levantar e marchar, né? Porque não há vitória sem luta, querido, e nem luta sem vitória. É por isso que eu tomo posse da minha vitória nesse dia, porque essa é a fúria do diabo que ele tem contra a minha vida, é por causa dessa palavra. Já tentou me matar de todo jeito, já passei pelo vale da sombra da morte, já me deixou aleijada, já fez tudo, querido, tudo, tudo, tudo. A primeira coisa que o diabo fez para me tirar assim da vontade de servir a Deus foi quando ele fez a ameaça, que eu tinha condições, e ele deixou bem claro que eu tinha que ser pobre se eu quisesse servir a Deus. Das duas, não era o dinheiro ou Deus. Eu escolhi Deus, é claro. E sinto, Deus tem suprido a minha necessidade, querido. Deus tem suprido a minha necessidade. Eu sou feliz e satisfeita, né, com a vida que eu tenho em Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Eu e meu filho, nós temos enfrentado muitas lutas, né? Desde quando saímos do Egito, que o Senhor nos arrancou com o braço forte e a mão poderosa. Saímos de cima de tudo, mas o Senhor cuidou de nós. E estamos aqui para cantar o hino da vitória e testemunhar que quem tem Deus tem tudo.
e quem confia em Deus não cai. Tudo para a honra e para a glória do Senhor, querido. É assim que nós agradecemos, fechamos essa palavra em nome de Jesus, com o versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Louvado seja Deus.